Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais uma vez, mais uma gravação aqui do nosso Manda Pro Jurídico podcast, o podcast feito por advogados, de juridicando o direito à advocacia e às carreiras jurídicas. E, bom, conversando aqui, né, estamos numa semana pós-carnaval. É, gente, vamos dar um desconto, porque tá todo mundo aqui. Sabe aquela cara de arrasada, aquela cara inchada? Todo mundo chegou aqui. Rodrigo, coitado, tá nem abrindo o olho, tá? Foca no Rodrigo. Tá nem abrindo o olho, gente. Tá difícil, então, assim... Vamos com calma, que o tema ainda é bem jurídico. Bem jurídico. Hoje... Bem jurídico. A gente podia falar o quê? De um 3x10, de uma música de carnaval. A gente resolveu falar de casamento e contratos jurídicos. Pedro sabe muito bem, assim como eu sei, Rebeca, Lohan, todo mundo aqui da produção também sabe, que se tem uma pessoa que pode falar de casamento aqui nesta mesa, essa pessoa chama Natália Dias. A mulher tá sofrendo muito, porque ela tá perdendo milhões no casamento dela, que vai ser o casamento do ano. Rio de Janeiro vai parar. Anota essa data, gente. 20 de maio de 23. A gente vai fazer uma live lá, vai fazer um programa ao vivo lá. Vai ser um podcast ao vivo antes. Natália, de noivo. Não, óbvio, eu já arrumada, aí vai ter aquele making off, eu lá, tarará. Gente, cara, casar, sempre falo essa brincadeira, eu tô ficando aquelas velhas repetitivas, que você faz a mesma brincadeira 10 vezes. Cara, casar é um quarto emprego, sem brincadeira, porque demanda tempo. E eu falo pra todo mundo, cara, eu optei por casar, assim, com 1 ano e meio de distância pra conseguir organizar a festa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, senão, o que é pra ser bom, vira um transtorno. Mas veja bem, gente, aqui eu tô falando de casamento festa. Eu não tô falando da decisão de casar, morar junto, que é uma coisa que eu também já faço, que envolve fatores muito maiores do que você decidir quantos drinks vai ter na sua festa, quem é o bar que você vai contratar, etc. Mas um ponto muito importante de casamento, que eu acho que é o mais importante, eu acho que é o válido pra gente falar aqui hoje, é clareza entre as partes quando você for casar. Eu falo isso assim com propriedade como advogada e eu acho que todo mundo deveria levar isso a sério. Casamento é sociedade. Óbvio que é amor, são duas pessoas querendo construir a vida juntas e com isso, obviamente, somando patrimonialmente, somando enfeitos, mas é uma sociedade, a gente nunca pode perder isso de vista, porque uma sociedade você tem que ter muito cuidado na maneira como você faz a sua entrada nela, porque é óbvio que a gente casa esperando que o nosso casamento dure para sempre, uma vida inteira, ou por pelo menos muito tempo, mas a gente não tem a menor possibilidade de saber o que acontece no futuro. E um dos grandes lances do direito é isso. Você conseguir se prevenir diante do inevitável. O inevitável tá ali. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, 2, um mês, 10 anos. Mas você tendo um nível pequeno de racionalidade, sendo bem assistido, você consegue tomar a melhor decisão. E aí, quando a gente pensou nessa pauta, a gente pensou justamente porque eu percebo isso. Eu acho que para os casais é difícil conversar temas que deveriam ser muito básicos, mas eles são difíceis de serem abordados porque você aborda patrimônio. Que é, por exemplo, eu vou casar mesmo, gente, vou casar no civil. Ou seja, vou virar sócia de fato. Não é uma união estável, não é um contrato de namoro, é um casamento, uma sociedade. Qual é a minha opção de regime? E aí, a gente pode falar, se você faz uma união estável, você já tem um regime pretenso da união estável. Eu até acredito que anteriormente ao próprio casamento, a união estável tenha que ser algo que deva ser conversado entre as partes também. Porque, cara, a gente torçamos aqui, mantemos essa torcida, está num momento de fim de pandemia, né? Assim, Nossa, se as coisas derem tudo certo, a gente está caminhando para o fim disso. E o que tem de pessoas das nossas respectivas bolhas que acabaram se envolvendo, morando junto, começou naquela carência de ficar com alguém dentro de casa e tá aí até hoje, etc. Cara, essas pessoas estão numa união estável e foi no ritmo de Xande de Pilares, né? Deixando acontecer naturalmente,
Foi indo, e quando carnaval viram... dando pinta. O carnaval dando pinta aqui, ó. Tá aqui, ó, com o olho na união estável e outro olho aqui, ó, no tudo carnaval. Mas é importante a gente falar também do contrato de namoro, né? Exatamente, e é um bom gancho. Porque quando, assim, basicamente explicando, quando é que você vai saber se é um contrato de namoro ou uma união estável? Então, basicamente, a união estável, ela vem quando você tem um convívio público, uma união duradoura e principalmente quando você tem a intenção de constituir família, que é o principal ponto de distinção para um contrato de namoro ou para um namoro qualificado, onde, na verdade, as partes estão juntas por algum motivo que não seja especificamente a constituição de uma família. Então, na pandemia, além da união estável de várias pessoas que podem estar se caracterizando nesse sentido, também vão ter muitas relações que, na verdade, são namoro, e a pessoa não tem intenção de constituir família. E qual que é a importância disso? Quando você tem uma união estável com uma pessoa, se você não fizer a escritura de união estável, pública, para fazer, se vai ser uma união estável, por exemplo, separação total de bens, ou se vai seguir o regime legal durante a união estável, vai ser dividido lá meio a meio que vocês conseguirem durante essa união, uma vez terminada, você precisa fazer a partilha de bens. No contrato de namoro isso não ocorre. Porque como você não tinha a intenção de constituir família com aquela pessoa, então ele não é um análogo a um casamento de comunhão parcial, por exemplo, como a união estável. Ali, se as partes decidirem romper aquele contrato de namoro, simplesmente cada um vai para o seu lado com seus bens. Então isso eu acho importante de deixar avisado, porque não só de pessoas do direito que vem o nosso programa, para deixar bem caracterizado, até para explicar para quem não sabe, quem não é da área, quem não atua, e uma diferença já básica. Mas é importante frisar também que essa questão do contrato de namoro é bem polêmica dentro da doutrina também. Também é muito recente o tema, né? E como tudo no direito... Doutrinadores falam que isso aqui é um contrato nulo. Tem doutrinador que fala que é nulo, mas é aceito na jurisprudência, já tem decisão do STJ, inclusive nesse sentido. Inclusive de partilha de bens, porque era um RESP, agora não tenho de cabeça, mas depois eu posso pegar esse RESP, que foi julgado pessoas que estavam há muito tempo, adquiriram durante a relação bens, existiu o contrato de namoro, e o cara dessa relação conseguiu provar por A mais B que não tinha intenção de casar, que aquilo era muito bem resolvido entre eles, e a ação foi perdida pela mulher que tentou efetivamente pegar ali um pedaço, uma fatia dos bens que ele adquiriu ao longo dessa relação. Então existe sim, como tudo no direito que é novo, porque o contrato de namoro é relativamente novo no Brasil, pelo menos. Então, como tudo no direito, é discutível, é subjetivo, vai ter gente que vai interpretar por um lado, vai ter gente que vai interpretar por outro, como, por exemplo, tem doutrinador que entende que um contrato é nulo, que não existe esse tipo de previsão, apesar que na minha modesta opinião, para mim é um negócio jurídico, ainda que você possa chamar de atípico, seja lá por algum motivo que você entenda, mas eu acho que nulo é pesado, né? Porque é um contrato entre as partes. Então, duas partes capazes, querendo acordar daquela forma, por que não? Por que chamar de nulo? Mas, eu acho que o contrato de namoro, ele tem dois aspectos muito importantes para serem avaliados, tanto para o advogado que está orientando, quanto para a pessoa que está refletindo sobre isso na sua vida. Número 1, qual é o nível de validade dele? Ele pode ser contestado, sim ou não? Quando a gente está falando aqui de doutrinador, tem, por exemplo, a Maria Berenice Dias, o Flávio Tartucci, eles não compreendem esse contrato como um contrato válido. Mas, obviamente, que um doutrinador não é um julgador. E o julgador, como o Pedro já falou, o STJ entende ele válido. Mas o grande lance é um contrato que pode se desnaturar com o tempo. Você fez um contrato de namoro num primeiro momento. Eu ia falar isso. Para poder celebrar uma união que não tinha intenção de ser um casamento ou uma união estável, só que ao longo do tempo ele se desnatura, ao longo do tempo ele perde. Ele muda, né? Na verdade ele não perde, ele se adapta à relação. Exatamente, a relação se transforma. Sim, eu acho que isso tem até um paralelo, que eu tava pensando aqui quando a gente tava falando isso lá embaixo, antes de vir aqui gravar. É um paralelo, obviamente, com todas as ressalvas, ao contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho ele é um instituto que é chamado de contrato realidade. O que é o contrato realidade no contrato de trabalho? É basicamente o seguinte, se eu acordar com a Natália, que ela vai ser, vamos dizer, eu estou contratando a Natália por para ser minha empregada de alguma forma, de algum serviço que ela vai prestar. Se eu escrever que ela vai prestar o serviço A, B, C, D e deixar ali no contrato de trabalho
as funções dela, mas se na realidade ela faz uma outra função, ela exerce uma outra função, para o direito do trabalho prevalece o contrato realidade, que é isso, é o que na realidade você fazia. É o que estava por escrito ou o que você fazia ali no dia a dia? E aí volta nesse paralelo que eu estava falando. Eu acho que no contrato de namoro, de nada vai adiantar você fazer um contrato de namoro público, né? Uma escritura pública lá de contrato de namoro, dizendo que você não tem intenção em construir família. Se quando você chegar perto dos seus amigos, da sua família, você apresenta aquilo como sua futura esposa, quero ter filho com ela, e demonstra efetivamente que quer ter filho e construir família. Porque aí a realidade do seu contrato de namoro, na verdade, ela parte de uma premissa que não é verdadeira. Então, naturalmente, se nesse caso que eu estou dando exemplo, a mulher, o homem, tanto faz, conseguir provar que na realidade existia sim uma intenção de constituir família e aí mudar a natureza jurídica do contrato de namoro para uma união estável, se ela conseguir provar, vai ser caracterizado e acabou. Não tem muito o que discutir, né? A Natália falou um ponto que é uma expressão que eu acho que é bem interessante para essa temática da evolução de um namoro para uma união estável, né? Porque, na verdade, os contratos em geral, eles têm um desenvolvimento e acompanham um certo dinamismo Gente, peraí que a Rebeca quer falar uma coisa. A Rebeca fala que você fica numa mímica que não, eu não consigo. É o quê? A Rebeca, sua intervenção é muito bem-vinda. Vem aqui falar, não precisa mandar no celular. E aí, Rodrigo? Eu acho que a gente tem que repetir porque às vezes as pessoas não ouvem, né? Sim. Então a Rebeca perguntou, que é uma dúvida muito comum mesmo. Sim. Se o tempo de namoro que você tem com uma pessoa, o tempo que você mora junto com ela, que seja, isso configura efetivamente a união estável. Essa é uma dúvida muito comum, porque quando veio a lei lá atrás, existia um entendimento que você tinha lá 2 anos, 5 anos, para você configurar como união estável. Mas já de um tempo para cá, não existe mais essa questão temporal. Outra vez, basicamente o que define a união estável é o animus maritalis, né? Como tudo no direito tem um termo em latim, mas que nada mais quer dizer do que a intenção de você constituir família, a intenção de você casar. Então esta é a característica principal da união estável. Mas o convívio duradouro, público, aquilo que eu estava falando, é o que é mais entendido na doutrina e na jurisprudência. Então uma vez que você consiga provar que você teve esse convívio duradouro com a pessoa, que não necessariamente precisa ser 2 anos, pode ser 1 ano, pode ser meses, basta que você prove que você tem um convívio duradouro, público com a pessoa e que você queira constituir família com ela. Então isso não tem um prazo. Por isso que foi tirado, entre aspas, esse prazo da união estável que era muito falado antigamente. Então hoje em dia já é uma coisa já batida. Estudando o Instituto, ele, na verdade, assim que eles tiraram esse prazo legal, digamos assim, que realmente faz muito sentido você retirar, porque não tem como você julgar um instituto como casamento, que é uma coisa tão subjetiva, fixando um prazo. Não tem sentido. Acho que a lei foi muito acertada em fazer isso. Foi aí que surgiu a ideia do contrato de namoro. Porque eu acho que as pessoas sentiam assim, eu estou morando com o Rodrigo há 1 ano, então eu estou me sentindo segura que ninguém aqui vai caracterizar isso como união estável e equiparar um casamento. Mas se passar de 3, aí agora a gente vai ter caracterizado. O contrato da união estável veio muito... Da união estável, não, perdão. O contrato de namoro veio muito nessa toada, que esse era o segundo ponto que eu ia falar. São 2 pontos. O quanto ele é questionável. E o segundo ponto o objetivo dele é total de prevenção. Ele não é um contrato que vem para dar nome a uma relação, como muitos contratos vêm. Ele é um contrato para prevenir quais são os efeitos jurídicos de 2 pessoas quererem ficarem juntas e terem interpretações opostas em relação àquela coisa que elas estão vivendo. Então é um contrato que eu acho que você coloca em pratos limpos, e aí sendo bem leiga, o que é que você quer com aquela relação. É o famoso combinado não sai caro. É o famoso, eu adoro. Sou uma advogada que adora combinado não sai caro. Outra vez, desde que no meio da relação, como você estava falando, aquilo não mude, porque senão ou você vai fazer um aditivo àquele contrato ou você vai mudar a sua relação. Seja migrado o contrato de namoro para uma união estável ou até para um casamento, efetivamente. Então, se naturalmente ao longo da relação o status de querência com aquela pessoa você mudar, então a sua relação naturalmente vai mudar. E, fundamentalmente, qual é a diferença entre o contrato de namoro e uma união estável? Acredito que o ânimo maritais, o desenvolvimento da relação que
que é gerada a partir desse ânimo marital. Acho que é a vontade entre as duas partes, né? De começarem a ter um projeto de vida em conjunto, né? Dividir um apartamento, construção de família, projetos profissionais / pessoais, ou profissionais e pessoais juntos, tem um propósito junto. Eu acredito que a partir do momento que você liga essa chavinha, você tem essa mudança de perspectiva e essa mudança de configuração de casal, de relacionamento, de relação. E a partir do momento em que você tem essa mudança de chavinha, eu acredito que a gente tem os casais, né, que entram nessa nova dinâmica, tem que começar a observar o regime de bens. E a partir daí vão existir os três principais regimes, que são, né, a comunhão parcial, a comunhão total e a comunhão universal e a separação total de bens. E a partir daí isso vai ser seguindo a perspectiva que todo advogado deve seguir, que é o combinado não sai caro. Não, e aí só fazendo um adendo, existem outros regimes, tipo participação final dos aquestos, mas Exato. são coisas que não são utilizadas, então separação basicamente não são obrigatória utilizadas. também. Então assim, é por isso que a gente nem tá citando isso. Mas Rodrigo, me tira uma dúvida, você faria união estável ou casamento? Você se casaria no regime comum, que aí o regime comum é a comunhão parcial de bens. Gente, esse negócio, eu tô ruim na minha visão, tá confundindo por causa do refletor. Não tem problema. Você casaria no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime comum, galera, que quando você... É opção fácil lá no cartório, e agora eu sei disso de praxe. Porque você chega no cartório, se você for fazer algum regime diferente do comum, você tem que falar diretamente com o tabelião. Então você marca para você poder fazer algum tipo de pacto antinupcial. Entendeu? Até se você for optar por separação total. Assim, a regra, né, uma vez não havendo nenhuma definição fora em contrato, a regra é a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Uma vez se casando ou definindo a união estável e não havendo nenhum contrato pré-nupcial, todos os bens adquiridos posteriormente à configuração da união estável ou do casamento vão ser partilhados entre as duas partes. O que é anterior a isso, cada um fica com o seu. E também em casos de herança também, mas isso, acho que isso são em todos os casos, a herança fica reservada às duas partes. Herança, né? E doação. Isso, e assim, doação. tem alguns casos também na doutrina que eles são discutíveis. Por exemplo, saiu uma decisão hoje do STJ de que fundo de previdência fechado, ou seja, não é o fundo de previdência aberto, é o fundo de previdência de empresa. Sabe, empresa que tem fundo de pensão? Uhum. Esse fundo de previdência fechado, ele não entra em nenhum tipo de partilha. Então você pode... É interessante, é uma decisão recente, saiu agora no STJ. Não que ela vá ser uma decisão paradigma, mas já é uma. E aí, doação também não integra. E, por exemplo, você recebe um imóvel doado, mas aí você vende esse imóvel. Então eu ganhei um imóvel de 500 mil, mas vendi ele por 1 milhão. Esse 1 milhão integra ou não a partilha? E aí tem algumas decisões que entendem que sim, que esses 500 mil a mais que você ganhou, esse ganho de capital, você pode integrar ou não. Então, assim, existem pequenas nuances, como tudo no direito, né? Para além da regra posta ali. Mas meu ponto é, você faria união estável ou você se casaria? Eu acho que isso é uma decisão, pessoal e variando do caso concreto, né? Hoje, eu acho que uma união estável vem primeiro e depois o casamento. É uma evoluçãozinha gradual, entendeu? E é um ponto bom, porque, gente, a união estável, ela é conversível em casamento. Isso. Então, por exemplo, eu tô passando agora por um processo burocrático no cartório. Mas se eu já tivesse uma união estável, que também é um processo, só que menos burocrático, você faz uma opção. Aí, na hora de preencher lá o memorial, você só opta que é a conversão. Então, você tem um pouco... O requisito é um pouco mais simples, digamos assim. A princípio, assim... Como disse, essa é uma visão pessoal de que cada um tem. Mas eu, primeiro, assim, tô solteiro agora, num relacionamento, desenvolvimento de um relacionamento, eu acho que primeiro eu gostaria de morar junto, depois pensar no segundo passo. E, uma vez morando junto, já com uma pessoa ao lado, naturalmente, a união estável vai ser uma consequência natural, né? Então, você faria os 3 passos. Morar junto, contrato de namoro para garantir. Depois mudou.
Vamos fazer uma união estável. Aí depois não, agora. Não precisa nem mudar, né? realmente- Acho que a mudança é natural, como a gente tava falando. É uma evolução que, quando a gente vê, já mudou. Ah, mas você É pode mais fazer um ou menos por aí. contrato e lá. Ah, com registrar no certeza. Não, mas. cartório. E como disse também, eu acredito que o modelo legal é o que mais me agrada também, a questão da Comunhão parcial. união parcial. Eu gosto, eu cheguei a pensar muito sobre isso antes de casar. E hoje em dia eu acho que dependendo da maneira, dependendo de onde você parte, de como você parte, por exemplo, eu acho que se você essa é a minha opinião profissional, se você é um empresário que tem envolvimento em diversos negócios, eu acho que sendo viável na relação, até porque isso também é uma decisão do casal, Exato. talvez a separação total seja mais interessante. Até porque você ganha mais autonomia para fazer determinadas coisas. E também é uma certa proteção pro seu cônjuge, porque ele não fica diretamente envolvido com algo que possa acontecer. Não A corre sociedade é um responsabilização. risco. A sociedade é um risco, a exposição constante. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. E se der muito errado, pode criar problemas para além da sua figura na empresa, para sua figura pessoal. Se você é casado com separação total, em algum nível você resguarda o seu cônjuge. Então, acho que nem alguns cenários é bom para os dois. Mas acho que num cenário que você está começando a vida ali empatado, você não tá nesse cenário, você também não acumulou muita riqueza ainda. Eu acho que o cenário do regime comum é um cenário bem justo, que a gente construiu junto, segue. O que você ganhou de lambuja da vida, uma herança, uma doação, não integra, não tem relação com isso. Mas o que a gente construiu junto, seja um dia eu contribuí mais, outro dia você contribuiu, a vida é muito volátil. Ninguém sabe do dia de amanhã. Eu gosto, eu acho justo, eu acho correto. Eu já sou o contrário. É mesmo? Eu não concordo com a comunhão parcial. Eu acho, inclusive, você falou quando a vida começa ali no empate, eu acho difícil ter um empate. Eu acho que geralmente tem alguma parte que vai ter um pouco mais de dinheiro do que a outra. E é normal, ok, é o que você falou. Principalmente quem é da iniciativa privada, é volátil. Uma vez você pode estar ganhando um pouco mais, outra um pouco menos. Sim, sim. Mas eu acho que o que as pessoas às vezes não entendem é que quando você faz um pacto antinupcial, você pode prever o quanto cada um vai receber. Sim. Quando você sim. faz o pacto antinupcial, quando ele é bem feito naturalmente, você pode prever, por exemplo, eu sou casada com a... Eu não sou casado com ninguém, mas eu sou casado com a Joana. Gente, somos uma mulher aqui comprometida e 2 homens solteiros, 2 belos homens solteiros. Galera, assista esse podcast por isso também, gente. Esses homens bonitos aqui. Eu tô apelativa, gente. É carnaval, a gente tá achei seu cansada. Eu tô comentário apelativa. sexista. Não, sexista não. Todo mundo gosta de ver uma coisa bonita. Entendi. Por que não? Então, ganhamos elogio. Claro. Eu achei sexista o comentário. Se sentiu usado, se sentiu um objeto. Continua me elogiando, Natália, eu tô aceitando. Tô brincando. Olha só, quando você faz o pacto, você pode prever, por exemplo, que se a gente adquirir um imóvel junto, ou seja, com esforço mútuo, ao longo da nossa relação, fica 50% para cada um. Mas o que é legal é que justamente quando você faz um pacto, você não precisa ficar preso aos 50% para cada um quando às vezes alguém não contribuiu, ou quando alguém ainda possa ter contribuído, que pelo menos você possa, por exemplo, estabelecer um percentual. Então, por exemplo, este imóvel aqui vai ser 70% meu, 30% da minha mulher. Ou o contrário, esse imóvel vai ser 80% da minha mulher, 20% meu, porque eu contribuí menos. Então, isso tudo que eu acho legal do pacto é que você pode prever as formas. Mas peraí, sem você Pedro, ficar engessado dá no 50-50. um step back. Porque a gente falou aqui de 3 regimes. Que são os regimes mais utilizados, ignorando alguns Claro. que a gente tem. Sim. E o Pedro trouxe uma 4ª possibilidade, Uhum. que a gente ainda não tinha tratado. Então agora você fala pra gente sobre essa 4ª possibilidade, que é o pacto antinupcial. A gente não tinha falado dele ainda. A separação total, né, que vocês falaram. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você pode prever as formas, entendeu? É porque muitas vezes a gente fala, separação total, não vou ter nada. Não necessariamente. Você pode prever lá no meio do caminho que aquele imóvel, por exemplo, que vocês adquiriram durante o seu casamento, seja partilhado na forma que vocês acham que seja justa. 50-50, 60-40, 35-70, entendeu? Vocês podem fazer todas essas previsões. Então é por isso que, no meu entender, é a forma mais justa de você contrair o casamento. Porque você não fica engessado e preso a dividir 50-50. Será que todo imóvel patrimônio que você adquiriu ao longo do seu casamento, na comunhão parcial,
era merecedor ser 50% seu, 50% da sua mulher, ou Eu 50% acho que da sua sim. mulher, 50% Se você seu? vive uma relação, você pode não ter contribuído com 50% objetivamente. O imóvel Então, você custou acha $1 que milhão, eu botei 500 mil, você botou 500 mil. Mas a vida em comum, ela exige esforços em comum para se fazer qualquer coisa. Eu acho isso Para na algumas filosofia. vidas é mais fácil. Na prática, Na prática, também, dependendo Pedro. dentro do caso também, Na prática cara. também, Pedro. Então eu vou te dar um exemplo que vocês me falam que se vocês acham que é justo. A exceção não confirma a regra. Não, eu posso te dar vários É exemplos, só um então. caso concreto. É. Tudo bem, eu posso dar vários exemplos. Então qualquer exemplo Mas que tudo vocês bem. quiserem. E viva a discordância. Vamos em frente. E viva a discordância, mas vocês acham então que uma pessoa que ganha mais, trabalha mais, vamos dizer aqui iniciativa privada, né? Tô falando concursado, que todo mundo ali ganha uma coisa mais certa. Vamos dizer iniciativa privada que é a regra, né? Todo mundo vai ter alguém que vai ganhar mais e vai trabalhar mais. É difícil você estar numa relação que todo mundo vai ganhar exatamente a mesma coisa e trabalhar a mesma coisa. Vamos ser práticos aqui. Sim, claro. Isso não é a regra, essa é a exceção. Você trabalhar igual, ganhar a mesma coisa que outra pessoa. A regra é justamente o contrário. Alguém vai trabalhar mais, consequentemente vai ganhar mais. Aí vocês acham que é justo, então, ser 50% só porque eles são casados? Eu acho, Pedro, porque casamento não é... Aí, olha só, faz só uma observação. Dentro do contexto que o Pedro tá falando. Não é que eu acho que todos os cenários você deve usar o regime comum, não. Eu gosto do regime comum, ele faz sentido pra minha vida. Mas não quer dizer que vai fazer sentido pra todos. Mas o que eu quero dizer que é importante é quando você tá falando de um casamento, você não tá falando de uma relação tão matemática. Você não tá falando de você ser sócio e ter uma distribuição de dividendo proporcional às suas cotas. Então, eu tô numa sociedade... mas não era uma eu sociedade tenho... que você começou falando? Não, ele tem aspectos de sociedade, só que ela tem componentes sentimentais. E ela também tem componentes. Sim, tem componente Práticos sentimental, ideais. mas eu não tô descartando. Mas o problema é que a gente tá discutindo bem, e bem não é sentimento. Aí... Pedro, mas Quando o você tá quanto num você relacionamento- contribuiu para aquele bem Contribuiu existir? o quê? Vamos dizer... Pedro, olha só. Eu não trabalho, você trabalha. Você é uma pessoa bem-sucedida, um profissional bem-sucedido. Eu sou uma dona de casa. Eu cuido da nossa casa, eu cuido dos nossos eventuais filhos, eu te dou assistência emocional. Isso não é considerado? 50%? Sim, porque Ou seja, não? eu trabalho pra... Tô pegando seu exemplo, tá? Porque pode ser uma mulher também aqui. pra não Claro, falar pode que eu ser o tô sendo contrário, machista. pode ser o contrário. Até o exemplo que eu ia dar é o contrário. Pra ficar bem claro que não é uma coisa tipo, eu sou homem, o homem vai ganhar mais que a mulher, não é isso. Sim, pra ser claro o exemplo que eu vou Com medo do cancelamento, pelo DRG. Eu não tenho medo de cancelamento, não. Tô um pouco me fudendo, na verdade. Mas o negócio é o seguinte. Mas carnaval tá bravo. O exemplo que eu vou dar é um exemplo real. Esta mulher, ela é uma executiva de uma empresa, tá? Ela trabalha, ela banca a casa toda. O cara não faz nada, ele só cuida do filho do casal. Você acha justo que essa mulher... Tudo bem, ele cuida do filho, dá um apoio emocional pra ela. Isso é muito bonito na filosofia, mas Na prática também. não é na prática. Sabe por que não é na prática? Porque toda vez que tem uma discussão, que você tem um rompimento numa relação, o que você vai discutir é bem. Porque se você não fosse discutir bem, você não precisava ter 10 tipos de contrato. Você não precisava ter contrato de namoro, você não precisava fazer união estável, você não precisava fazer união estável com separação de bens, você não precisava fazer parcial, universal. Você podia botar universal em tudo. Mas, isso é olha, tudo mas relacionamento. veja bem, o que a gente tá levando em consideração aqui é, por exemplo, no contrato de namoro, você vai resguardar O quê? O seu do bem. aspecto jurídico O quê? O seu bem. do desenrolar daquela relação. O seu bem. Óbvio, porque você não quer casar, você não tá disposto ao casamento. Então não é o sentimento, porque E você tá aí- preocupado com o seu bem. Não, e aí depois, nos aspectos jurídicos, você tem saídas para, de cara, organizar como você vai querer eventualmente partilhar aquele bem. O bem. Agora, me dizer que você acha que num casamento... Olha, então vamos fazer uma soma. A gente ficou casado 5 anos. Em 5 anos você ganhou X reais. E eu ganhei meio X reais. Então, assim, a nossa partilha vai ficar desigual por causa disso? Não acho, porque eu acho que tem outros aspectos. Por exemplo, eu falei isso no nosso último podcast. O trabalho, que hoje em dia, cada dia menos, mas ainda é um trabalho feminino de ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, ele vale menos do que o cara que vai pra uma empresa? Vale menos? Você ficar em casa garante a casa, garante a comida, Não, garante tudo. mas se tem uma pessoa trabalhando O teto, lá, é porque tem as outra compras, as garantida aqui. contas. Concorda? Você não precisa, você não é dependente disso. Se Podia não- contratar uma empregada, podia deixar o filho em casa, Então, na se creche. você vê como é que... Agora, só uma lógica. Você vê como é que é a lógica machista. Não machista do Pedro, especificamente, da sociedade. Se você não é a mulher que fica em casa e você trabalha, o que você faz? Você contrata uma outra mulher para fazer o seu trabalho em casa. Não, você pode ser um homem.
Quantos homens você já viu fazendo esse tipo de trabalho? Eu conheço um, Esse exemplo que eu tava que é um dando, por faxinista. Que é um faxinista. Esse exemplo que eu tava Pedro, eu tô dando. falando nessa faxinista o lógica. nome? Não, eu tô brincando, Ah, tá. não sei se é uma faxinista. É uma menina que trabalha com uma amiga minha. Ela tem um homem que faxina a casa dela, não é uma No mulher. meu prédio, por exemplo, são todos homens faxineiros. Não, mas aí isso é ASG, que é diferente de uma pessoa que fica em casa fazendo comida, cuidando do lar. Cuidar do lar é diferente de você ser um auxiliar de serviço geral num prédio, num restaurante, num shopping center. Tem uma perspectiva muito diferente, Pedro. O trabalho pode ser parecido, mas a perspectiva é diferente. Quantas pessoas você vê que saem de casa e deixa alguém com a babá e o babá é homem? Quantos babás homens tem? É mais raro, mas isso quer dizer que então esse é um comportamento machista na divisão de bem do casal? Não, é que... Não entendi seu ponto. Ela só deu uma devagada, cara. Só isso. Só isso. Não entendi qual é o ponto da parada. Não, o que eu quero... Eu só criei uma outra rota dentro de um assunto que é pra falar que é o seguinte. A nossa lógica, ela perpetua de uma forma tão machista que até quando a mulher quer sair de casa, ela bota uma outra mulher pra fazer o trabalho dela. Cara, porque não tem... É o que você falou, é porque é raro você encontrar um homem. E você vai... Mas não entendi o ponto, mas enfim. Eu acho que o grande detalhe aqui do que eu tava falando é relação de bens. Se você acha... Vamos lá. O cara é um puta executivo. Vamos dizer que o cara aqui... O cara, a mulher, tanto faz. A pessoa é uma pessoa super bem sucedida. Ganha milhões. Então o cara tem apartamento, casa de verão, casa na serra, carro importado. A outra pessoa, sei lá, ou tem um emprego merda ou então ela não tem emprego. Você acha que se essas pessoas na parcial casassem, no comunhão parcial, e uma vez se divorciarem, porque outra vez, você só tem comunhão universal, parcial, separação total, separação obrigatória, inclusive, que a própria lei faz isso para proteger a pessoa para não cair, maior de 70 anos, para não cair em golpe. Então, a pessoa todos esses regimes só existem, união estável com separação total, união estável sem pra separação. defender o aspecto patrimonial. Pra defender o aspecto patrimonial. Então você acha que esse cara que é o executivo que rala, porque o cara chegar numa posição, sei lá, de um CEO de uma empresa, o cara pode ser uma mulher também, uma pessoa. A pessoa chegar numa posição de CEO de uma empresa, que ela já passou nessa vida, que ela trabalhou, que ela estudou, que ela teve que fazer, não é qualquer pessoa que chega. É difícil chegar. E aí você acha que essa pessoa que casou, jogou lá com uma pessoa, só porque a outra tá em casa cuidando do filho, tem que dividir meio a meio. É por isso que eu acho que o contrato de pacto antipsal é mais justo. Porque ainda que você não queira prejudicar a pessoa, pô, legal, você me deu uma questão emocional, você cuidou do filho lá. Às vezes nem tem filho, né? Porque a gente tá botando aqui, não, pode ter filho, porque pode ser que não tenha filho. Né? Porque quando você bota filho, tem um sentimento, é filho e tal. Mas pode ser que não tenha filho, você casa e não tem filho. Mas, e é a mesma divisão. Mas só pra gente alinhar aqui, o que a gente tava falando é como se o regime comum, que é o regime de separação parcial, ele não fosse justo. Ele não fosse justo. Eu não acho justo por isso. Eu acho ele justo se eu optar por isso. Agora, se na minha vida, se na minha relação, se no meu mindset ele não cabe, é óbvio que eu vou optar por um regime diferente dentro do casal. Sim, não é como se ele não fosse justo por natureza. Ele não é justo, talvez, na sua concepção de vida. Sim, na minha concepção. De outras pessoas, né? De um empresário X, né? De uma pessoa Y. E eu acho que você... Eu acho que você... Quando você escolheu lá, que você vai escolher, não sei... Com teu noivo, não vou falar o nome, enfim, mas enfim. Toda hora fala o nome. Já falou, o Diego. Toda hora, Diego, vírgula, meu noivo. Chegaram no consentimento de que vocês queriam um parcial, vocês discutiram isso e ele aceitou, ele não é uma pessoa ignorante. Então, assim, minimamente, se ele tivesse alguma desconfiança, se ele quisesse pensar, ele pesquisaria, contrataria um advogado e chegaria nessa conclusão, seja pra sim ou pra não, que vocês chegaram pra sim de ser parcial. E ok. Não sou eu que tô dizendo que quem escolhe a parcial é errado. Natália, eu vou te julgar porque você escolheu a parcial. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que eu acho que não é o mais justo na minha visão, porque no antinupcial você pode prever que a pessoa vai ficar. Então, por exemplo, o Diego e a Natália casaram. Adquiriram o relacionamento. Vamos dizer que a Natália ganha mais do que o Diego, ou o Diego ganha mais que a Natália. Não interessa. Mas um ganha mais do que o outro, que é o natural, outra vez, da relação da iniciativa privada. Também, né? Momento de vida. Vamos dizer que na regra inteira, um ganhou mais do que o outro. Por que você não chega e fala, cara, eu comprei 3 apartamentos, eu vou te deixar um, mas os 2 são meus? Ou então, cara, tudo bem, todos os imóveis aqui vai ser 70% meu, 30% seu, 60%, 40%, enfim, define o percentual. Isso eu acho mais justo. Porque quando você ingessa 50%, pra mim, da mesma forma que você diz que o cara lá ficou 50% trabalhando e só ele conseguiu, mas a outra compensou no sentimental, ou na hipótese de contar do filho, também, né? Isso é 50%? Ou ainda que você acha que seja 50%, é porque da mesma forma tem que ser o ônus e o bônus.
Quando você é sócio de uma sociedade e você tem lá o seu lucro que deu 1.000, Sim. você distribui 500. Mas se tiver 1.000 de lucro e 200 de débito, você vai dividir 400 e 400, porque você vai descontar 100 para cada um também. Então, quando você casa no parcial, que um dá o dinheiro e o outro dá o emocional, o bem não é comprado com o emocional, o bem é comprado com o dinheiro. Isso aqui é uma realidade, sem hipocrisia. Comprado com o dinheiro. Se você acha que é 50%, então você acha que, da outra forma, é a mesma coisa. Que ele também contribuiu com 50% no emocional e da guarda do filho, e aí, naturalmente, ela também contribuiu com 50% no financeiro. Então você tem que ter... A relação também é dupla nos dois sentidos. Você não pode ser só, não, eu só faço o emocional e você só faz o financeiro. Porque não é assim, porque se o cara é casado com a mulher, ele tem o filho, ele não vai cuidar do filho. Não, você... Porra, já que ela vai ficar com 50% do meu bem, eu não quero saber dessa criança. Tipo, não é assim que funciona, Pedro, entendeu? mas é Então ele também justamente contribuiu. Então ele contribuiu 100% do bem e X% no emocional e na criança. Pedro, mas é justamente por que pra mim não faz sentido esse argumento caso você esteja questionando a existência do regime. Porque a vida não é linear. Se você passa 20, 30 anos casado com alguém, num dado momento alguém trabalhou em casa, no outro momento um ganhou o dobro que o outro, no outro momento um falou que ia comprar um imóvel, outro falou, ih, furada, compra outro imóvel aqui. Num outro momento as pessoas fizeram um planejamento. Esse é como se fosse um regime que você fosse fazer uma média ponderada de uma vida. E de uma vida que inclui vários aspectos. Um ganhar mais que o outro num dado momento. Um ficar desempregado, o outro sustentar a casa. Um cuidar do filho até tantos anos. Depois o outro não cuidar mais. Um falar, vamos investir em tal coisa que vai ser uma boa. Enfim, são vários aspectos. Agora, que eu acho que o Pacto Antinupcial é uma ótima, eu acho. Só que ele inclui coisas que a gente não tá falando aqui, que é conhecimento e dinheiro. Porque pra fazer um pacto antinupcial, alguém tem que fazer. O que a gente tá fazendo aqui é falar, olha, gente, existe. Você pode regular a maneira como você quer dividir o seu patrimônio em caso de eventual divórcio. E tem uma outra questão, você ter condições financeiras de pagar alguém qualificado pra fazer isso pra você. Óbvio que, como causa e consequência, você só vai optar por um pacto antinupcial se você tem patrimônio ou expectativa de patrimônio suficiente pra pagar, e aí justamente faz sentido pagar alguém pra fazer isso, mas não é popular, não é a realidade brasileira, pacto antinupcial. Eu só acho que além do que você falou do conhecimento do dinheiro, existe mais um aspecto que deve ser trazido aqui na baila, como a gente falei, como a gente estivesse peticionando agora, né? Que é uma questão que eu não vejo muito no brasileiro, que é um espírito preventivo. Sim. Para eventuais conflitos. Claro, quando você casa, quando você se vê, né, numa união estável, etc., você tem as melhores intenções em perdoar o relacionamento, sim, enfim, até o fim da vida, se tudo der certo. Mas eu não vejo o famoso e se der merda? Mas é exatamente esse meu ponto. Sim. Porque se não der merda, ótimo, vai ficar pra pessoa, seja homem ou seja mulher. Sim. Agora, se der merda, porque isso tudo que a gente tá discutindo é porque a chance de dar merda é plausível. Exatamente. É grande, talvez seja até maior que dar certo. Eu acho que no Brasil... Então, se você tem mecanismos que a lei te possibilita, desculpa te cortar, claro, mano, se a lei te possibilita você dirimir e até mitigar esses problemas que você vai ter lá na frente quando você tiver que fazer a partilha, por que não fazer? Por que ir no convencional? Vamos no parcial, meio a meio acabou, é mais fácil. É mais fácil, realmente. Você não precisa ter o custo do advogado, é o que você falou. Sim. É uma realidade da família brasileira conseguir contratar um advogado especialista para fazer um pacto antinupcial? Não é. Você vai ter que fazer uma escritura, você vai ter que contratar um trato. E nem de ter patrimônio suficiente para você discutir sobre como você vai dividir o patrimônio. Exato. Você tá perfeita. As pessoas dividem um apartamento financiado. A verdade é assim, eu vejo que o brasileiro, para esse tipo de situação, quando tem um estado de casamento, relações afetivas, etc., não tem parece que tem medo de entrar em conversas delicadas. Tem. Sim, te dar um exemplo. Sim, tem. Te dar um exemplo. Principalmente. Te dar um exemplo. Sim, nossa, demais. Eu e o Pedro, a gente teve um projeto com um colega nosso, uma consultoria específica. Nós dois somos advogados, ele não era advogado, ele era de outra área. Na hora da gente elaborar o contrato social, eu e o Pedro, a gente não foi combinado, nós três sentamos, tomando um chopp, inclusive, falou, tá, se der merda, como é que vai ser? Aí o não advogado chegou e falou, pô, vocês já estão pensando se vai dar, se é na merda que vai dar? Falei, não é isso. Eu só tô querendo
que a gente proteja a nossa relação, que Sim. é de amizade, em caso de merda. Porque Nossa, com certeza. É aquela, o combinado não sai caro. E aí, eu tenho que dar esse boi pro Pedro que ele tá falando agora. Um pacto antinupcial é uma prevenção da sua relação com a outra parte. Claro, Porque- sem dúvida nenhuma. Pode até ter um ressentimento do outro ali, porque as coisas, naturalmente, como a gente tá falando, a relação vai desenvolvendo com o tempo. Mas, cara, você assinou aquele documento. Sim, claro, Entendeu? você estava de acordo com aquilo. Inclusive, por exemplo, você pega o prenup no direito norte-americano, nos Estados Unidos, que ele é muitíssimo mais difundido do que aqui no Muito mais bem Brasil. desenvolvido com o tempo. Você tem cláusulas no prenup que são maiores do que apenas questões patrimoniais. Ele regula patrimônio, mas ele também fala, olha, se você tiver tal atitude de jeito tal, Tem multa. você... É um Exatamente. contrato, é um contrato. É um contrato. Você pode deixar, olha, acabou a relação, eu posso fazer um prenup para querer deixar uma quantidade de dinheiro, de patrimônio, para um animal, para um cachorro, para um gato, para seja o que for. Então, assim, ele é mais difundido e ele é mais difundido de uma forma muito maior. Mas uma coisa que a gente falou aqui que é muito importante é casamento, sim, ele tem aspectos patrimoniais. A essência do casamento... Por que casamento existe? Por que as pessoas casam? E por que elas casam monogamicamente? Porque patrimonialmente é mais fácil. É uma questão de defender patrimônio, acumular patrimônio. Casamento, qual é a lógica do casamento? Eu sou princesa de não sei onde, você é rei do não sei das contas, vamos casar. Porque a gente acumula poder, território e patrimônio. Claro que casamento tem um aspecto patrimonial, mas você não pode descartar nunca que a razão pela qual te faz casar é amar alguém. Óbvio que as pessoas podem casar por motivos mais do que diversos. Isso tudo bem, tem frase que a gente acontece. tem que ter cuidado, né? As pessoas podem casar por diversos motivos. Mas a regra é essa. a regra é essa. As pessoas casam por amor. Ó, que A bonita. regra é a expectativa também. É, a regra é expectativas. Eu A acho regra é que- expectativa. pois é, mas é por isso que eu volto no combinado não sai caro. Se você deixar ali tudo delimitado, acho que fica muito mais fácil. Acho que é muito mais salutar quando você tiver que fazer eventual partilha. E quanto ao direito americano que a Natália estava falando, no prenup lá, né, que é o pacto antinupcial, por ser um contrato e por ser outro sistema legal, né, como o law versus civil aqui da gente, lá eles botam uma série de cláusulas. Cláusulas, às vezes, que são discutíveis e não são aplicáveis. Então, também Sim. é uma coisa no Brasil que eu lembro que uma vez já fizeram uma consulta pra mim se podiam deixar cláusulas que eles viram em prenup americano aqui no pacto antinupcial aqui no Brasil. E eu falei que não, porque você ia botar uma cláusula que, na verdade, não ia ser execuível se amanhã depois você levasse aquilo pro tribunal e fosse discutir. Então, por exemplo idiota aqui, mas que acontece nos Estados Unidos, você determinar quantas vezes por semana você vai fazer sexo com o seu cônjuge. Isso existe. Sim, existe. Isso existe. No Brasil, isso não é crível. Entendeu? Isso não é crível. Se você botar essa cláusula, tem enorme chance de você não conseguir executar isso num contrato se você for discutir na eventual Sem dúvida. rompimento. Então, tem coisas também, quando você for procurar um advogado, que seja alguém especialista. Porque senão você pode estar pagando por um serviço, ele está te entregando uma coisa, e quando você precisar efetivamente executar aquele contrato de pacto antinupcial, você não vai conseguir executar, porque a cláusula vai ser uma cláusula morta. Então, é o que eu falo no direito. O direito tem um problema, e aí eu não vou julgar, porque às vezes a pessoa está na necessidade, mas o direito tem um problema que às vezes você entra no escritório de advocacia, o cara faz tudo. Você entra lá, o cara faz o trabalhista, ele faz o imobiliário, ele faz o tributário, ele faz o penal, ele lava a tua roupa, ele faz o previdenciário, ele faz tudo, né? A medicina é uma coisa que eu acho louvável, mas não tem isso. Se você entrar num consultório de um pediatra e falar, quero que você faça uma cirurgia no meu cérebro, ele vai falar, me desculpa, eu não sou especialista nisso. Não dá pra fazer a cirurgia no seu cérebro. Você procura um cirurgião, um neuro, alguém especialista nesse sentido. Agora, o pediatra não vai ser. Então, o médico, ele tem essa vantagem, eu acho que isso valoriza a profissão. O advogado não tem. Então, quando eu digo pra procurar um especialista, pesquise, peça informação, Busca referências, busca indicações. referência, indicação, pra você não cair numa furada, entendeu? E é muito complicado, porque senão você vai pagar um serviço, vai achar que está respaldado por aquele contrato que é o pacto antinupcial, Sim. e quando você efetivamente for precisar dele, que é quando for dar o problema, você não vai conseguir executar. Você vai gastar dinheiro 2 vezes, né? Não, mas eu concordo com o Pedro, sem tirar nem pôr. Dado que você tá fazendo algo para regular a sua relação e é algo tão específico, é diferente de tive um problema na Light, preciso acionar o judiciário, que é muito mais massificado esse tipo de questão. Vá, concordo plenamente. Procure alguém que te traga confiança, até porque no direito e na medicina também tem um pouco isso.
Quando você chega na frente de um médico e aí no outro lado de um advogado, dependendo do que ele te fale, você fica e de fato deve estar, que é o justo, você é totalmente vendido. Você não sabe se o que ele tá falando é crível ou não é crível. Então, realmente, se você vai na frente de um profissional, o profissional te fala, não, você pode regular que aqui no Brasil o seu marido e você tem que ter relação sexual 5 vezes na semana, senão senão a gente pode sancionar com uma multa. A pessoa, pode ser que ela escreveu isso, né? Pode ser. A gente vê tanta decisão hoje em dia, né? Decisão, mas verdade, eu vi uma decisão outro dia no jornal O Dia de que a mulher não sei o que, entende? É verdade mesmo. É complicadíssimo. E até tem um caso, e aí é mais no aspecto sucessório, é familiar, mas é um planejamento patrimonial sucessório. Procurou lá cliente meio do Rodrigo, procurou a gente para fazer um planejamento. E aí, outra vez, procurou advogado especialista, ele tem uma condição legal, ele já tinha se consultado com um amigo dele, que é um desembargador aposentado, sim. e mais 3 escritórios. Dentre esses 3 escritórios, um era o nosso. O caso que ele contou, por exemplo, vários aspectos no planejamento patrimonial familiar dele, que é para fins sucessórios, porque ele já está mais velho e tem essa preocupação com a filha e com a mulher, você vê que a pessoa que indicou para ele não tem conhecimento de causa. Sim. E o planejamento patrimonial começou a entrar em moda, todo mundo quer fazer. É aquele problema do direito que eu estava falando aqui antes. Isso não impede da pessoa que indicou ser um profissional ruim, só que não tem especialidade. Exatamente. Claro. Às vezes, por exemplo, esse desembargador, o cara é um desembargador, máximo respeito, chegou numa coisa, mas assim, ele não tinha conhecimento específico dessa matéria. Não acompanha as mudanças de tendência, as novas teorias. Eu não sei nem quem é o desembargador, então assim, eu me sinto muito confortável em falar, porque eu não sei nem o nome da pessoa. Talvez ele tenha até falado, mas eu não lembro, pra ser sincero. E aí, um aspecto que ele falou é para ele constituir lá a sociedade com a esposa dele, para fazer o planejamento, sendo que eles eram casados com comunhão universal de bens. E o Código Civil, ele é expresso que é proibido. O Código Civil, ele é expresso que você pode constituir sociedade com seu cônjuge ou com terceiro, desde que, aí ele bota lá, salvo se casado na comunhão universal. Depois eu procuro esse artigo aqui, eu falo que agora de cabeça eu não estou me lembrando. Mas ele é expresso nesse sentido. E aí a recomendação de um dos advogados que fez esse desembargador apresentado foi essa. Não, faz uma sociedade com ela. Eu falei, cara, então, você não pode. Mas o desembargador falou, então peraí, vamos abrir aqui. Abriu o Código Civil na frente dele, ó, tá vendo aqui, ó, Planalto, Código Civil, joguei lá no artigo, mostrei o artigo. Pedro adora fazer isso. Planalto. Eu gosto de fazer isso a letra porque você... seca da lei. Porque ainda mais quando é desembargador, né? Sim, uma pessoa que tem um respeito e é merecido o respeito dele, não tira o respeito, mas assim, é expresso. E aí depois eu mostrei pra ele ainda uma decisão do STJ nesse sentido e fui além. Eu falei, olha, ainda pra ajudar o cara, né? O outro colega. Falei, olha só, o que ele tá falando pode ser que mude, porque já existe um projeto de lei no Senado. Eu vou buscar essas informações ao longo do programa, eu passo. Mas existe um projeto de lei no Senado para mudar isso. Porém, esse projeto de lei não foi aprovado. É um projeto de lei, não está aprovado. Então, o que prevalece é o Código Civil e que é ratificado pelo entendimento do STJ. Então, assim, não tem o que discutir. Essa opinião que você está dando para ele, jurídica, não é uma opinião legal, porque não vai valer, não vai conseguir aplicar. A não ser que a pessoa que analisar lá na junta comercial, tipo, não se atentar ao detalhe e passar. Mas aí você tá dando já um risco pro seu cliente, entendeu? Então, assim, não é um posicionamento que eu jamais faria e por isso que eu fiz essa coisa e por isso que ele fechou com a gente. Sim. Porque ele sentiu confiança no trabalho. No que a gente fez, apesar do outro cara ter todo o respeito dele e ser amigo dele. Então, assim, esses detalhes são importantes porque isso pode mudar completamente a relação da pessoa. E aí, outra vez, é que eu bato na tecla voltando aqui ao caso do namoro, do contrato de namoro, ou do pacto antinupcial, é você poder dirimir e botar todas as nuances que você acha. Que, cara, todo relacionamento tem sua peculiaridade. Então, por que não você prever as peculiaridades do seu relacionamento no contrato e não deixar ao comodismo da lei de você simplesmente dividir 50% e 50% e acabou. Entendeu? E aí, eu não gosto desse comodismo. Acho que as pessoas têm que sair, em determinados casos, da sua zona de conforto. E principalmente quando envolve seu patrimônio. Porque você pode se ferrar muito numa partilha. Num divórcio, questão de pensão, se tiver filho. Pensão que eu digo assim, pro homem ou pra mulher. Né? Porque pra filho, acho que tem que pagar mesmo que você tiver teu filho, você tem que fazer o que você
tiver no seu alcance para fazer. Mas assim, entre os cônjuges, às vezes as pessoas... Eu conheci vários chegaram no escritório, pessoa nova querendo pensar, não, mas é porque é justo, porque ele tem dinheiro, eu quero pensar, não quero trabalhar. Mas, pô, por que você não quer trabalhar? Que é mais fácil pedir não trabalhar do que você correr atrás, né? Tinha uma vida boa, não quero, eu quero que ele me pague, ele tem dinheiro, ele pode. Mas, porra, por que você não corre atrás, cara? Você é nova. Vai correr atrás, vai fazer. Mas, enfim, a gente tem que dar o posicionamento, tem que fazer, que é cliente, mas a gente tenta pontuar. Porque se eu fosse juiz e analisasse uma questão, por exemplo, de pensão, onde a pessoa é nova, seja homem ou seja mulher, e ela quer uma pensão vitalícia por um tempo da outra, eu podia até dar por um período curto. Mas eu não ia deixar isso muitos anos correndo, não. Eu ia dar uma cortada. Mas acho que é muito... Acho que quando eu vejo decisão, assim, quando eu fiquei numa câmara, eu vi essas decisões, elas eram muito, assim, pontuais, de acordo com o caso concreto. Ela foi dona de casa durante 30 anos, agora se divorciou com uma mão na frente e outra atrás. Então você dá a pensão ali por um período de 2 anos até se reposicionar. Em regra, eu vejo que os juízes são muito justos, eles se atêm muito ao caso concreto diante desse tipo de pleito, né? Porque realmente é muito difícil você determinar que alguém tem que pagar uma pensão por X tempo para uma outra pessoa, para um outro adulto, que não é seu filho. Então, mas acho que eu vejo uma certa responsabilidade. Eu concordo com você, eu concordo com tudo que foi dito agora, mas uma tecla que a gente sempre bate, né? As pessoas têm que se planejar. Entendeu? Também acho. Tem que se proteger, entendeu? Com certeza. Quando a gente entra em relações e situações em que foge de você, não foge somente de você, a sua capacidade de decisão, a sua capacidade financeira, tudo que abarca consequências para o seu futuro, as pessoas têm que se proteger. Por isso que eu bato tanto na tecla da advocacia preventiva, porque ela, no fim, vai ser mais barata, vai ser mais rápida e muito menos desgastante. Assim, pra você ter uma ideia, a gente vai falar aqui de casamento, a gente vai falar aqui de relações amorosas com repercussões jurídicas. Namoro, a união estável, casamento. Veja quanta coisa a gente falou, dado que a gente só falou aspectos naturalmente superficiais, porque isso aqui não é uma aula. Cada instituto desse tem várias nuances e várias especificidades de acordo com o que a pessoa deseja, qual é a relação dela, o momento de vida que ela tá. E são muitas coisas, então, assim, eu acho... E o que eu queria começar o programa falando, mas eu tô confusa de cansaço de carnaval ainda, reflita como se quando você entra num casamento, pensa no seu aspecto amoroso, ou num namoro, ou numa união estável, pense no seu aspecto amoroso, mas pense também que isso ele é uma sociedade. E sociedade tem repercussões, sejam boas, tal qual... tudo que você colhe do benefício em comum no casal, quanto ruins, um divórcio, guarda, eventualmente você ser casado com alguém que cria um problema de sociedade, e aí você tá no meio, então procurem advogados, procurem saber, mas debatam sobre isso, conversem. E aí só pra complementar aquilo que eu falei, que eu prometi aqui que ia pegar o artigo, é o 977. Cara, é expresso. Ele fala, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, aí vai lá, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou separação obrigatória. Cara, é expresso na lei. Como é que a pessoa faz uma recomendação no mesmo sentido? Tem que ter muito cuidado. Assim, tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque ele claramente não era especialista, porque está expresso na lei. Tem decisão da STJ e o projeto de lei que eu falava, que era para alterar isso, que ainda não está aprovado, é o projeto de lei. Não quer dizer que vai ser aprovado. Mas o projeto de lei é o 3.024 de 2021, do senador Esperidão Amin, do PP da Santa Catarina. Acho que para concluir, a gente tem que falar uma coisa sobre os regimes de bens e, enfim, os modelos de relacionamento afetivo. Não existe fórmula correta. Cada um tem uma preferência. E, por exemplo, eu penso agora, isso aqui eu posso mudar no futuro breve, dependendo do caso concreto. Só que eu acho que o mais importante até retomando o que eu estava falando da advocacia preventiva, se protejam juridicamente para focar somente na relação. Porque se você não blindar a relação dos aspectos jurídicos, acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Ele vai bater na sua porta. Eu concordo plenamente com o que o Rodrigo falou. Assim, plenamente o Rodrigo falou. Só um outro parênteses aqui, rapidinho, antes da gente fechar. É que uma dúvida também que é muito comum, que surgiu ontem, inclusive, teve um casal de amigos meus que foram lá na minha casa e eles me perguntaram qual é basicamente a diferença de união estável para casamento. Isso é uma dúvida que é mais ou menos o que a Rebeca tinha falado do contrato de namoro para união estável.
Eu acho importante a gente falar também que isso é uma dúvida Boa. recorrente. Então, primeiro, uma dúvida básica, que muita gente me pergunta é: a união estável, ela não altera o seu status civil. Então, quando a Natália casar, a certidão dela vai constar, certidão de casamento vai constar lá, status civil, casada. Quando você tem união estável, você continua solteiro. Ou viúvo, qual o status que você tem, regra solteiro. Aí você vai botar solteiro em união estável com separação total de bens, por exemplo. Não, entendeu? Então isso não muda o seu status civil. Isso é uma diferença muito significativa. muito significativa no direito. Que vocês, às vezes as pessoas não se atentam a esse ponto especificamente. Outra, que a Natália já falou, são os procedimentos. A união estável, você vai lá no cartório, assina uma escritura de união estável, acabou, tá com a união estável constituída. Casamento, você tem proclamas, você vai no juiz de direito ou no juiz de paz para fazer o casamento, você tem todos os requisitos legais e a burocracia legal para você concretizar o seu novo estado civil e concretizar o seu casamento instituto. É um outro instituto. Então, apesar de muito parecido quando você faz uma união estável sem separação total de bens com a comunhão parcial de bens, o regime legal, apesar de terem muitas semelhanças, um envolve o estado civil, o outro não envolve. Outro tem uns procedimentos diferentes, outros são mais rápidos, por isso que hoje em dia é mais fácil você ter até pessoas com união estável do que casamento, porque Sim. é mais rápido, é menos custoso, é menos demorado. E até assim, eu vejo aspectos assim da minha vida cotidiana, de pessoas também que vêm pedir, Natália, o que você acha? Tem muita gente que faz somente uma união estável por questões práticas. É isso que eu falei. Relacionamento é uma sociedade com repercussão jurídica prática, do tipo, eu sou uma funcionária de uma empresa, eu tenho um plano de saúde. Como é que eu posso fazer para o meu cônjuge gozar do benefício do meu plano de saúde? Verdade, isso é muito Muitas comum. vezes o plano de saúde exige uma certidão de união estável. Só dizer que eu moro com o Rodrigo com ânimos de casamento não é suficiente para uma verdade. seguradora. A seguradora quer ver um documento. Aí você manda o quê? É muito mais fácil fazer uma união estável do que você fazer um casamento somente, por exemplo, vamos ter um filho, seu plano de saúde é melhor na hora dessas questões. Gente, eu não entendo muito das questões de maternidade, como você vai ter, como é que vai ser a sua assistência. As pessoas vão e fazem união estável. Então, de tudo que a gente falou, os meninos falaram muito bem, cada um defendendo o seu ponto, a sua lógica é: busque conhecimento para tudo que você faz, tudo na vida. Não ignore que relações amorosas também são relações com repercussão jurídica, que pode ser uma repercussão que você não está vendo agora, mas quando ela bate na sua porta, foi o que o Rodrigo falou, ela pode causar sabe aquela coisa, joga tudo pro alto, você não sabe onde vai cair o quê? Então se resguarda. Mas casa, gente, casa que é bom, amar é bom, né? É bom, é muito gostoso, gente. Casa, mas antes se proteja e qualquer dúvida, manda pro jurídico, valeu? Beijo. Beijo. Fala pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. O que eu posso pedir pra você nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojuridico.pdc. Compartilhe o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.